subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e de Esperança. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações, de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Toda semana um subsídio da Escola Bíblica Dominical e também outros vídeos que coloco aí para enriquecer a sua vida espiritual, e enriquecer o seu ministério. Nesse primeiro trimestre de 2019, nós estamos tendo a grata satisfação de estudar com o professor e pastor Ezequias Soares, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. O pastor Ezequias Soares é mestre em Ciências da Religião e também é um dos membros do Conselho Doutrinário da CGADB e que já escreveu vários livros, entre eles o livro O Manual de Apologética Cristã, onde traz para nós a defesa da fé cristã e traz para nós a oportunidade de conhecermos a maneira de defender a nossa fé diante dos desafios que são colocados diariamente diante da Igreja do Senhor Jesus. Nessa lição, o professor Ezequias Soares estará falando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na nossa primeira lição, o professor e comentador Ezequias Soares vai falar sobre batalha espiritual, a realidade que não pode ser subestimada. Na lição de número 2, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Na lição número 3, a natureza dos demônios, agentes da maldades no mundo espiritual. Na lição de número 4, possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. Na lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. Na lição de número 6, quem domina a sua mente. Na lição de número 7, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Na lição de número 8, nossa luta não é contra carne e sangue. Na lição de número 9, vamos estudar sobre o tema Conhecendo as Armaduras de Deus. Oportunidade esta que vamos ter para conhecer as armas da nossa fé. Como já dizia o apóstolo Paulo, as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Na lição de número 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Na lição de número 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Na lição de número 12, vivendo em constante vigilância. E por fim, a lição de número 13, a última lição, orando sem cessar. Na nossa primeira lição, como nós já falamos, que vamos estudar no dia 6 de janeiro de 2019, e o tema é batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. No nosso textuário está em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa verdade prática diz: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículos do 5 ao 9. Nós não vamos ler, como sempre, para ganharmos tempo no nosso subsídio,
mas é de suma importância que você faça essa leitura na sua lição, e também é aconselhável que você faça a leitura bíblica diária. Todos os dias o comentador, né, coloca aí um texto bíblico para que você possa ler junto com a sua família e também orar ao Senhor, né, diariamente, uma oportunidade de colocar a sua família diante do altar do Senhor, nosso Deus. Pois bem, nosso primeiro ponto aí vai falar sobre batalha espiritual. O primeiro item vai falar sobre conceito, né, de batalha espiritual. E aí o nosso comentador vai dizer que a Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. É fato que há uma batalha espiritual, há uma luta entre o poder do mal e a igreja. A gente não pode entender essa luta como um dualismo, uma luta, né, de Deus contra o diabo. Não existe essa luta de Deus contra o diabo ou vice-versa. Né, caso existisse essa luta, né, de Deus contra o diabo e vice-versa, já teríamos, né, tido esse problema resolvido há muito tempo. Deus já teria nocauteado o nosso inimigo, o inimigo da igreja, e já teria resolvido o problema. A luta do mundo espiritual é um ataque constante do inimigo, o adversário das nossas almas, contra a igreja, contra a família, contra os valores morais, né, contra os valores espirituais. E, em tese, essa luta, né, também é contra Deus, mas não é uma luta direta, né, como pensou uma filosofia chamada maniqueísmo, né, que colocava esse dualismo, né, essa luta, né, de cabeçada, por assim dizer, entre Deus e o diabo. Mas ao longo da Bíblia Sagrada, né, dá para nós atestarmos, dá para verificarmos, né, que o inimigo da igreja, ele luta constantemente contra os seres humanos. A Bíblia fala de um jovem, né, que era lunático, ora caía na água, ora caía no fogo, né, vivia se espumando, babando, e o pai desse menino, desse jovem, o traz, né, para os discípulos, para que os discípulos pudessem expulsar aquele espírito maligno, e os discípulos não deram conta de expulsar aquele espírito maligno. Né, trouxeram então para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito maligno daquele jovem, e doravante ele ficou curado. Né, doravante ele ficou são. A Bíblia fala também de uma mulher encurvada. Né, Jesus entra na sinagoga num dia de sábado, e eis uma mulher encurvada, há 18 anos ali, né, sendo atormentada por um espírito maligno. Ao retirar o espírito maligno da vida daquela mulher, ela se endireitou e voltou ao normal. A Bíblia também fala, né, do homem, né, gadareno, né, o endemoniado gadareno, né, de Gadara, que vivia atormentando as pessoas, né, que viviam naquela região. Aquele homem, ele vivia andando pelos sepulcros, né, dia e noite, não parava na sua casa, andava despido e algema nenhuma podia contê-lo. Até que um dia Jesus encontrou com o endemoniado gadareno. Que dia maravilhoso para esse homem, né, que teve os demônios expulsos do seu corpo, e ele pôde ser visto depois assentado, vestido e em perfeito juízo. Portanto, a realidade, né, do mundo espiritual, ela não pode ser subestimada de maneira alguma. Você deve lembrar do caso de Jó, né, que foi duramente assolado pelo inimigo das nossas almas, o diabo. É claro que com a permissão de Deus, Deus permitiu, né, que o diabo tocasse, né, no corpo de Jó, causando uma ferida, causando uma chaga, ou causando várias chagas da planta do pé até o alto da cabeça, fazendo com que ele perdesse todos os seus bens, perdesse toda a sua saúde, perdesse todos os seus amigos
e passasse a viver uma vida de miséria. Até que Deus, torna a trazer a Jó, tudo que ele tinha novamente, inclusive começando pela sua saúde, recuperando a saúde de Jó e o abençoando ricamente. Por tudo isso, nós observamos que a batalha espiritual, o mundo espiritual, ele não pode ser subestimado. Mas além disso, nós podemos verificar esse confronto espiritual no nosso dia a dia. Haja vista o nosso contexto brasileiro, como que o inimigo age no nosso país, e não só no nosso país, mas em todas as nações do mundo. Todos os anos no Brasil desaparecem cerca de 50 mil crianças, entre crianças e adolescentes, e ninguém sabe o paradeiro dessas crianças e adolescentes, que desaparecem em dias especiais, como o dia de Natal, o dia da criança, o dia 12 de outubro, e também o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Dias em que desaparecem muitas crianças no nosso país e ninguém sabe o paradeiro desses pequenos, desses infantes. Além disso, é perceptível também a realidade espiritual, a batalha espiritual no nosso país, por causa da corrupção incontrolável, que permeia todos os níveis da sociedade. A classe religiosa, a corrupção está instalada no mundo religioso, pastores e líderes enriquecendo de forma ilícita, usando o nome de Deus de forma mais abusiva possível. Ainda na política nem se fala como que está corrompida a nossa política. Enfim, a corrupção ela se alastrou e se tornou incontrolável no nosso país. O que dizer da imoralidade, que é cultuada, apreciada pela grande mídia? As paradas gays, as marchas das vadias, onde as pessoas usam e abusam de símbolos religiosos, e toda essa imoralidade é cultuada pela grande mídia, é elogiada pela grande mídia. O que dizer do Quermuseus, que ocorreu ainda há pouco tempo, as manifestações culturais, ditas culturais, que ocorreram há pouco tempo no nosso país, causando vexame, causando vergonha, mas sendo cultuada e apreciada pela grande mídia. O que dizer da idolatria que toma conta do nosso país? O que dizer das superstições, das crenças em espíritos de mortos, e por aí se vai. Por tudo isso, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que há uma batalha espiritual, há uma luta travada contra a obra de Deus em todo o mundo. Mais especificamente, estamos falando do Brasil, onde é perceptível, onde nós percebemos, porque aqui vivemos, o inimigo das nossas almas trabalhando diuturnamente contra a família, contra os valores morais, contra os valores cristãos e especialmente contra a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, a batalha espiritual, ela é uma realidade bíblica. Mas no nosso terceiro item do primeiro ponto, o nosso comentador ele vai chamar a atenção para a seguinte fala: o que não é batalha espiritual. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo bíblico, um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. São pessoas que veem uma guerra espiritual onde na verdade não existem. Veem uma batalha espiritual em tudo. Por isso ficam procurando mensagens subliminares nas músicas, nos filmes,
fica procurando mensagens subliminares em todas as coisas. São pessoas obcecadas, né, por uma questão de ocultismo. Né? Trata-se de uma cosmovisão abrangente, né, de culturas antigas da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Né? Pessoas fascinadas, né, pelo mundo espiritual. Né? E nós vamos falar, né, sobre isso. Né? O comentador Paulo Romero, né, no livro Evangélicos em Crise, ele fala sobre 3 tipos de reação, né, da igreja em relação a esse assunto, batalha espiritual. Primeira reação é a reação de incredulidade, pois muitos cristãos não acreditam, né, que exista uma guerra espiritual. Tem muitos cristãos que não veem, que não acreditam, em hipótese alguma, que existe uma batalha espiritual. Né? Uma outra reação da igreja é a reação de indiferença, pois muitos cristãos não se interessam, como dizem o dito popular, não estão nem aí para essa questão, né, de batalha espiritual. E uma terceira, né, questão é a chamada obsessão. Pessoas obsessivas, né, muitos cristãos, né, são fascinados pelo assunto e fazem do tema o principal assunto da sua vida. Né? Para eles, né, tudo que ocorre é uma batalha espiritual. Né? Sumiu, né, o cinto, é o diabo que pegou. Né? Sumiu a meia, é o diabo que pegou. Né? Tudo que ocorre, né, colocam a culpa no diabo, e eu não sou defensor do diabo, não sou advogado, né, do diabo, mas existe uma fascinação, né, que ocorre nas pessoas, né, que faz com que esse assunto, né, cause um desequilíbrio teológico na mente das pessoas. Aí elas passam a entender que tudo ocorre por causa do mundo espiritual. Ou seja, tudo o que acontece é o diabo que fez. Né? Tudo de ruim que ocorre é o diabo que fez. Obviamente, muitas dessas pessoas, elas querem também, né, que Deus seja servas dela. Que Deus seja um garçom espiritual para trazer tudo o que elas precisam. Elas acham que tudo o que elas precisam, Deus vai trazer, sem que elas se esforcem para nada, sem que elas estudem, né, querem passar em concurso sem estudar, querem arrumar um emprego sem procurar, né, querem tudo de mão beijada, porque veem nesse mundo espiritual uma possibilidade, né, de serem servidas, né, por Deus, ao mesmo tempo que tudo de mal, tudo de ruim que ocorre, eles dizem que é o diabo que ocasionou. Nós, os cristãos, a igreja, né, nós precisamos de ter equilíbrio sobre esse assunto. Nós precisamos saber que existe uma luta espiritual, né, o mundo do mal, né, a Bíblia chama de hortes espirituais da maldade, né, há uma realidade, é uma realidade, né, no entanto, né, nem tudo que ocorre, né, nas nossas vidas, né, foi patrocinado pelo diabo. Há coisas que ocorrem porque nós mesmos procuramos com as nossas mãos. É um objeto que guardamos e não sabemos onde guardamos, e a gente quer culpar o diabo, né, por isso. No nosso segundo ponto, nós vamos falar, né, sobre principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Como nós vimos no primeiro ponto, a batalha espiritual é uma realidade. Realidade esta que não pode ser subestimada. O inimigo das nossas almas, ele é real. Né? O diabo e seus anjos são hostes espirituais que são reais e que atuam no mundo espiritual, né? No mundo invisível. Paulo, ele diz que nós não podemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Paulo também diz que as armas da nossa batalha, né, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso mostra claramente que há uma realidade espiritual. Mas também a partir de 1960, né, surgiu uma onda, né, de uma falsa teologia, né, que é chamado aqui na nossa lição, né, de pseudo-batalha espiritual. Essa pseudo-batalha espiritual, né, trouxe elementos, né, que comprometem totalmente a verdadeira teologia, né, da batalha espiritual. E sobre isso que nós vamos ver aqui nesse item. O primeiro elemento que é colocado aqui é o chamado mapeamento espiritual. Esse mapeamento espiritual é uma crença de que existe demônios chamados espíritos territoriais, ou espíritos que atuam em territórios específicos, né, por ordem, né, do superior, né, que é o diabo. Eles são colocados em territórios e ali eles agem para impedir o crescimento da igreja. A igreja não cresce em determinados lugares, né, por causa dessa atuação forte do diabo ou de demônios, né, que são demônios, espíritos territoriais. Onde se baseiam isso? Né, baseiam na história, né, do Gadareno, né, em que ao ser expulso, né, ao aqueles demônios serem expulsos, né, por Jesus, eles pediram a Jesus, eles rogaram a Jesus que não os expulsassem para fora daquele território. Foi quando Jesus os ordenou que entrassem numa manada de porcos. Também baseiam no fato de que quando Daniel estava orando pela resposta, né, pois já havia passado 70 anos, né, do cativeiro babilônico, quando ele estava orando, né, um príncipe da Pérsia, né, um demônio, né, se pôs entre o anjo que, né, trazia a mensagem, né, muito provavelmente Gabriel, né, que trazia a mensagem, né, de Deus, né, para Daniel, e impediu com que essa mensagem chegasse rapidamente. Daniel orou 21 dias. Enquanto isso, havia uma batalha espiritual entre Miguel e o príncipe da Pérsia, né, que o destronou, que o desbaratou, e fez com que o caminho fosse aberto para que Gabriel trouxesse a mensagem até Daniel. Por tudo isso, né, os adeptos da pseudo batalha espiritual, né, dizem que há espíritos territoriais, né, que impedem a mensagem de Deus. Uma outra corrente de pensamento dessa pseudo batalha espiritual é a maldição hereditária, baseado, né, na palavra de Deus, que diz que Deus visitaria a maldição dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por isso dizem que há espíritos familiares, né, que atuam, né, por causa de desobediência, né, ocasionada no tempo dos avós, né, bisavós, tataravós e por assim e por aí, né, a seguir. Né, dizem que esses espíritos eles têm que ser destronados. Né, por óbvio, esse cristão ele deveria retroceder ao tempo, né, fazer uma volta simbólica ao tempo, para então resolver este problema. Um outro conceito, né, trazido pela pseudo-batalha espiritual é a de crentes endemoniados. Né, dizem que é possível um cristão, né, ficar endemoniado. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aqui no nosso terceiro ponto. Primeiro, sobre o mapeamento espiritual. Né? As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia.
são citações fora de contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indício de presença humana. Além disso, o escritor David Hunt, no livro Em Defesa da Fé Cristã, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra o subsídio apologético de David Hunt. Sobre o mapeamento espiritual, é verdade, o príncipe do reino da Pérsia impediu por 3 semanas que o anjo, presumivelmente Gabriel, viesse até Daniel. No entanto, Daniel estava aspirando à visão profética e jamais pensou em amarrar o espírito territorial da Pérsia. Fecha aspas. Como gostam de dizer os adeptos dessa teologia da batalha espiritual, é preciso amarrar o espírito que atua na vida da pessoa. O espírito do vício, o espírito do engano, espírito disso, espírito daquilo, que atuou na vida de alguém no passado, ou que atua em alguma região. No entanto, a Bíblia jamais falou em algum lugar sobre esses espíritos territoriais. Quem mais falou sobre espíritos imundos depois de Cristo foi o apóstolo Paulo, e em nenhum lugar, nem do Evangelho e nem nas cartas paulinas, a gente encontra Paulo mandando amarrar o diabo. Outra coisa, baseado também na questão lá do Gadareno, diz que o Gadareno rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela região, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e eles não queriam ir para o abismo. Por isso eles rogaram a Jesus para que eles não fossem para o abismo. Foi quando Jesus ordenou que eles entrassem na manada de porcos, e eles então entraram imediatamente nos porcos, que morreram afogados ali naquele precipício. Sobre a possibilidade, sobre a maldição hereditária. A maldição dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Observa-se que a Bíblia é enfática ao dizer que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. E as pessoas que aborrecem a Deus, que são os ímpios, eles só podem transmitir para os seus filhos e netos um legado danoso, desastroso. Eles não podem deixar nada de bom para os seus filhos. Portanto, aqueles que seguem fielmente o exemplo do pai, um pai ímpio, ele só pode então praticar a impiedade. Mas ele só pode praticar a impiedade até encontrar com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, Paulo diz, agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa que é criada por Cristo, aceita o Evangelho, não existe maldição. A maldição é quebrada quando a pessoa aceita a Jesus como seu Salvador. E além disso, ninguém precisa de viver sobre a maldição de seus pais. A pessoa pode fazer diferente. Se o meu pai viveu uma vida de bebedice, viveu uma vida de prostituição, eu não preciso seguir o mesmo modelo. Nem mesmo as pessoas que ainda não são crentes, elas não precisam seguir o mesmo modelo do seu pai ou da sua mãe, das suas gerações passadas. Mas caso sigam o modelo errado dos seus pais, esse modelo errado, ele é quebrado quando a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O 3º item fala aí sobre a possibilidade de cristãos ser possessos.
né, e os que alegam a possibilidade de cristãos serem possessos, né, colocam o caso de Saul, né, que um espírito mau da parte de Deus vinha sobre ele. É bom lembrar que Saul, a essa altura do campeonato, quando um espírito mau, e a Bíblia não fala que é um demônio, era um espírito mau, né, que espírito mau é esse, a Bíblia não fala, mas quando esse espírito mau vinha sobre ele, ele já estava desviado, ele já havia sido rejeitado por Deus. Então Saul não se tratava de um cristão, se tratava de alguém que já estava desviado do plano do Senhor nosso Deus. Judas, pela mesma maneira. É claro e óbvio que ao Jesus chamar Judas, né, para o ministério, Judas teve a mesma oportunidade que os demais discípulos e apóstolos. Ele foi chamado, né, da mesma maneira, né, com o mesmo propósito, mas ele se permitiu que o diabo entrasse nele para fazer o que ele fez. Portanto, quando Judas, né, vendeu Jesus, ele já não tinha mais aquele propósito, né, original, aquele propósito pela qual Jesus havia o chamado. Portanto, era um desviado e não um cristão. Ananias e Safira, né, da mesma maneira, estavam também desviados, né, do propósito de Deus. As pessoas que se dão ao luxo de mentirem para terem vantagens é porque estão desviadas, né, do Evangelho. Portanto, não podem ser consideradas como cristãs. Né? Cristão, a palavra cristão significa seguidor de Cristo ou parecido com Cristo. Alguém arrisca dizer que a palavra cristão significa um pequeno Cristo, ou reflete a luz de Cristo. Por óbvio, nem Saul, nem Judas Iscariotes, nem Ananias e Safira refletiam a luz de Cristo. Por fim, no último tópico aí, o nosso comentador vai falar sobre o homem segundo a Bíblia. Quem é o homem segundo a Bíblia? Jesus disse que um espírito não tem carne e osso. Se um espírito não tem carne e osso, logo se conclui que não é verdade que o homem é um espírito. Como diz a falsa ou a pseudo teologia da batalha espiritual. Diz que o homem é um espírito, né, no mundo espiritual, né, lutando com demônios e por assim se vai. O homem não é espírito. O homem é matéria, feita do pó da terra, e que possui em si, né, o sopro de Deus. Né? O próprio Jesus, né, se fez carne, entrou na condição humana. E nessa condição humana, ele venceu o diabo, estando cheio do Espírito Santo. Né? No deserto, quando ele é guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para jejuar 40 dias e 40 noites, ali ele tem um confronto direto com o diabo e ele sai vitorioso. Jesus, com esse exemplo, né, de lutar com o diabo e sair vitorioso, ele está dizendo para nós: eu venci o mundo, eu venci o diabo, você pode vencer também. Nós também podemos vencer. Há uma batalha espiritual, há um mundo espiritual que não pode ser subestimado, mas nós podemos vencer também. O diabo não é um cão banguelo, como alguém diz, né? O diabo não é um zero à esquerda, como alguém diz. O diabo tem muito poder, mas ele não tem todo o poder. Todo o poder está concentrado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, poderoso pode ser o diabo, mas todo poderoso é o Senhor dos exércitos, o Senhor das nossas batalhas. Portanto, embora temos uma batalha espiritual, não há o que temer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos
que aparece aí na sua tela. Que Deus abençoe você.